Olá, boa noite. R$ 1.700.000. Esse é o valor que o Ministério Público quer que o prefeito Pedro Lucas e a Minas Mais Alimentos devolvam aos cofres públicos. Restrições eleitorais são debatidas entre os vereadores. Mais uma vez, Prefeitura de Patos de Minas tem que recorrer à licitação de emergência para a cidade não ficar sem coleta de lixo. Prefeitura de Lagoa Formosa discorda de proposta apresentada pelo Executivo de Patos de Minas e impasse sobre construção da ponte sobre o córrego que liga os municípios continua. Frio afugenta doadores e Hemocentro convoca doadores. 30 de junho, dia do caminhoneiro. Profissionais apontam desafios da lida diária e pedem apoio à classe. Adolescente é apreendido com celulares furtados. O RT faz promoção em ingresso para apoiar o time do compromisso de domingo em casa. No ar, o NTV News. Continua o impasse sobre a obra da ponte que liga os municípios de Lagoa Formosa e Patos de Minas. A proposta apresentada pelo Executivo patense não agradou e o acordo não foi fechado. A ponte sobre o córrego Mata Burro, que liga os municípios de Patos de Minas e Lagoa Formosa há anos, já não existe mais. Nossa equipe esteve no local recentemente e acompanhou a revolta da população. Nós saímos daqui, lá na Lagoa Formosa, anda 15 quilômetros. Para nós ir para ali, mais 18. E eu, para mim, da Serra da Ponte, 1 quilômetro, um quilômetro e pouquinho, 2 quilômetros. Eu preciso dos meninos para ir para a escola, não tem um desvio para me passar, né? Tem leiteiro, tem a produção de caminhão, todo dia, toda hora tem movimento. E ela é uma ponte que todo mundo precisa dela. Agora a gente tem que dar a volta lá na rodovia, né? Fica muito longe. A gente precisava da ponte para passar, né? Tem prejuízo financeiro, perde muito tempo. A gente não consegue passar, né? Para amenizar a situação, os moradores se reuniram e até construíram uma travessia de madeira. Mas a alternativa não é segura e não resolve o problema. Resolvemos copiar a ideia de um colega aqui, de um vizinho, e foi onde nós colocamos uns paus ali, certo? Improvisado, sem apoio, sem futuro nenhum, vamos dizer assim. E aproveitamos o resto da madeira da ponte que tinha aqui e fizemos aquela passagem ali. Mas não resolve o problema, né? Não. Infelizmente é uma coisa que é o seguinte, nós colocamos até uma placa ali, já dando a entender que é uma travessia para motos, né? Para evitar uma responsabilidade que infelizmente foi o que ocorreu com a ponte aqui. O ideal é que uma ponte de concreto seja construída no local através de um convênio entre as prefeituras de Patos de Minas e Lagoa Formosa. Essa ponte lá é uma ponte muito antiga, ela já caiu várias vezes, né? Aí agora em janeiro ela caiu e até hoje não deu solução no problema. Eu acho que ponte, mata-burro, essas coisas, quando cai, quebra, tem que ser refeita na mesma semana, que é uma coisa de utilidade, né? É um direito de ir e vir das pessoas, né? E o povo da zona rural é um povo sofrido, que produz alimento, né, para o povo da cidade, e quando eles ficam ilhados sem uma ponte dessa, né, que lá hoje eles têm que dar a volta de 20 quilômetros para vir para Patos, e leiteiro também tem que dar uma volta de 20 quilômetros para pegar o leite da região, então essa ponte lá é de muita utilidade. De acordo com o empresário, o município de Lagoa Formosa já se manifestou sobre o assunto para que o problema seja resolvido. Mas a proposta apresentada recentemente pela Prefeitura de Patos de Minas não agradou. No convênio enviado, os patenses pretendiam não custear os materiais da obra. Eles fizeram uma indicação lá para o prefeito da Lagoa Formosa sobre essa ponte, que essa ponte lá é divisa de município. Aí fizeram uma indicação e ficou só nisso, ofício para lá, ofício para cá. Aí eu procurei o Zé Amorim e falou, não, nós precisamos de um convênio entre as prefeituras, porque é divisa de município. A nossa parte nós estamos dispostos a fazer. O empresário foi informado que representantes das duas cidades irão se reunir para fechar o convênio. Ele espera que o problema possa ser resolvido de vez e que a Prefeitura de Patos de Minas apresente um acordo viável. Agora, essa semana, eles vão sentar e estão negociando, a coisa evoluiu bem,
Eu acho que agora vai sair do papel. E para a próxima semana eles vão sentar e vão fazer um novo convênio, uma parceria séria, que essa ponte vai ser feita e vai ser resolvido o problema. A Justiça em Frutal aceitou denúncia contra o ex-secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Minas Gerais, durante o governo de Antônio Anastasia, Nácio Rodrigues, do PSDB, e de outras 14 pessoas. Eles foram acusados de fraude em licitação, organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro e obstrução de investigação na Operação Aequalis. O promotor William Garcia Pinto Coelho explicou que são 2 os processos. Um relacionado à construção do Centro Internacional de Educação, Capacitação e Pesquisa aplicada em águas, Hidroex, em Frutal, em que há indícios de superfaturamento e direcionamento de licitação. Outro, da compra de equipamentos que serviram para maquiar mais desvios de recursos públicos. O dano aos cofres do Estado foi da ordem de 12 milhões e 900 mil reais. O Ministério Público contabiliza os danos e pedirá o ressarcimento dos valores desviados aos cofres públicos. Quem passa pela rua Araguari, no bairro Aurélio Caixeta, deve tomar cuidado. Há fios soltos na via. Nossa produção entrou em contato com a CEMIG, que não soube informar que tipo de fiação é essa ou se há algum tipo de perigo. Então, o único jeito é acionar a manutenção pelo telefone 116. Está proibida a partir de hoje a venda de lâmpadas incandescentes no Brasil. O Inmetro vai fiscalizar estabelecimentos e quem não atender à legislação poderá ser multado entre 100 e 1,5 milhão de reais. A medida é para minimizar o desperdício no consumo de energia elétrica. Uma lâmpada fluorescente compacta economiza 75% em comparação a uma lâmpada incandescente de luminosidade equivalente. Se a opção for por uma lâmpada de LED, essa economia sobe para 85%. Os benefícios do Bolsa Família tiveram aumento médio de 12,5%, segundo o decreto assinado pelo presidente em exercício Michel Temer e publicado no Diário Oficial da União. Com o aumento, o repasse do valor básico mensal para famílias em situação de extrema pobreza sobe de R$ 77 para R$ 85. Os outros benefícios passam de R$ 35 para R$ 39 e de R$ 42 para R$ 46. De acordo com o governo federal, o impacto do reajuste no orçamento já estava previsto. Os novos valores serão pagos aos beneficiários do programa a partir do dia 1º de julho de 2016. A forte alta nos preços do milho e uma safra menor do cereal no Brasil deverão provocar uma queda de 11,5% na intenção do confinamento bovino neste ano, para 4 milhões e 600 mil cabeças, estimou nesta quinta-feira a consultoria Agroconsult. Já vamos mostrar que a Fundação Fiocruz cria banco de dados contra o Zika e frio afugenta doadores de sangue. A Secretaria de Estado da Saúde divulgou hoje que Minas Gerais atingiu a marca de 518.656 casos prováveis de dengue, com 163 mortes, número muito superior aos anos anteriores. Os casos de febre chikungunya chegaram a 93 confirmados e os de Zika a 4.344. Em Patos de Minas, foram notificados este ano 2.080 casos de dengue, 368 foram confirmados, 210 foram descartados e o restante ainda está em análise. De Zika e chikungunya não há registro, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Para tentar evoluir na identificação e tratamento do Zika, pesquisadores da Fundação Fiocruz criaram um banco de dados. Camila já tinha sido vítima da dengue quando começou a sentir novamente enjoo e mal-estar. Mas dessa vez os sintomas vieram acompanhados também de manchas no corpo. Teve um dia que apareceu umas manchinhas, umas bolinhas vermelhinhas no meu braço, sabe?
começou a coçar, mas eu imaginei que era alguma alergiazinha de pele mesmo. No outro dia, em menos de 24 horas, meu braço começou a ficar todo empolado, cheio de manchinhas vermelhas mesmo. No outro dia, minha perna, meu pescoço, minhas costas inteiras, sabe? E eram bolinhas bem pequenininhas, bem pontuais. Fiquei um pouco preocupada, porque eu também comecei a sentir muito enjoo, fiquei com muita vontade de vomitar, um pouquinho de diarreia, sabe? E aí eu procurei o médico para ver o que podia ser. Ela conta que a dificuldade do diagnóstico e a descoberta do Zika vírus fizeram com que ficasse mais preocupada. Como eu já tinha a dengue, não tinha como eu comprovar se eu realmente estava com a Zika ou não, eu fiquei um pouco apreensiva. E a gente não sabe, né, exatamente muito a respeito dessa doença. Foi até uma questão que o médico me falou, porque eu continuei com alguns sintomas, principalmente a diarreia, fiquei 1 mês e meio de diarreia, fiz outros exames mesmo. E a médica falou isso, olha, pode até ter sido causada pela Zika, porque como a gente não sabe falar muito a respeito dela, a gente não sabe se esses sintomas agravaram por conta de ter tido a Zika. Segundo o último balanço da Secretaria Estadual de Saúde, em Belo Horizonte, 38 gestantes já foram contaminadas pelo Zika vírus. Pesquisas feitas no Brasil e Reino Unido mostram que provavelmente o Zika tenha chegado ao país em 2013, mesmo tendo sido identificado só 2 anos depois. Desde então, pesquisadores de várias partes do mundo têm trabalhado para entender a doença. Para auxiliar os cientistas que estudam o vírus, a Fundação Fiocruz Minas criou um banco de dados colaborativo, que vai reunir estudos do mundo todo que estejam relacionados ao Zika. Ele começou a partir de uma ideia que a gente teve de que teriam moléculazinhas do vírus que pudessem influenciar na expressão dos genes da célula hospedeira. Então a gente começou a fazer buscas nisso e a gente viu que tinha informação espalhada por todo lugar do mundo, né? Então a gente partiu de uma dúvida que a gente tinha no começo para criar um banco que agrupasse todas as informações possíveis e disponíveis até o momento sobre os estudos de Zika vírus, para que pesquisadores possam entrar e colaborar, né, os especialistas em cada gene, em cada área, entrar e colaborar com as evidências experimentais e bibliográficas da área dele, para toda a comunidade científica usar. A ferramenta já está disponível online. Em uma semana, o banco de dados já teve mais de 300 cadastros e foi visitado por pessoas de mais de 10 países. A partir do momento em que o usuário entra na página, logo na página inicial, ele já vê quais são os melhores candidatos, ou seja, os genes que podem estar mais associados a processo ou de defesa contra o vírus ou do mecanismo de infecção do vírus, e isso pode direcionar estudos que podem acelerar métodos para tratamento, para cura e assim por diante. Por conta do frio, os doadores de sangue sumiram do Hemocentro de Patos de Minas. Com o estoque cada vez mais baixo, o jeito é apelar para que os voluntários retornem. Vontade de ajudar o próximo. Fazer o bem sem olhar a quem. Eu sempre tive vontade assim, de doar, eu acho assim, né? Ajudar as pessoas é sempre bom ajudar, né? Tem que ajudar as pessoas, muitas pessoas precisam de sangue, né? Doar. Então eu acho bonito, eu acho importante as pessoas doar o sangue. Já tem tempos que eu dou, graças a Deus, e sempre é uma motivação ajudar os outros, né? Tem gente, graças a Deus, não precisa, mas tem muita gente que tem situação difícil, né? E eu sei que é muito difícil quem doa também, né? Então a minha participação é essa, é poder ajudar os outros. É essa solidariedade que fez com que dezenas de pinheirenses percorressem mais de 150 quilômetros até o Hemocentro de Patos de Minas para uma doação coletiva. Primeira doação é uma maneira de estar doando a vida, né? Para uma pessoa que está precisando. E peço a todos que puderem, que façam esse sacrifício, coisinha rápida, poder vir ajudar o próximo. Doações coletivas são muito importantes para recompor o estoque, mas ainda assim não são suficientes. De acordo com o médico responsável pelo Hemocentro, a quantidade de sangue armazenada no local atualmente está muito baixa, e o tipo sanguíneo que mais está em falta é o O positivo. O estoque de Patos de Minas está baixo, principalmente das bolsas O.
E a bolsa O positiva ela está bem baixa, então nós chamamos os doadores que compareçam ao Hemominas. Um dos culpados dessa queda é o frio. Com a redução das temperaturas, as doações tendem a diminuir cerca de 40%. O ideal seriam 40 coletas por dia, mas a média registrada tem sido de apenas 15 doadores por dia. O tempo frio ele diminui em todos os locais, em todos os hemocentros, o número de doadores, que é um período de gripes, um período maior de viroses, e que as pessoas também permanecem mais em casa, então diminui a quantidade total de doadores. Por conta disso, o Hemocentro está realizando uma coleta em horário especial na próxima semana e convoca novos e antigos doadores. O horário de funcionamento do Hemominas é das 7 às 11 da manhã, de segunda a sexta-feira, normalmente. Na próxima segunda-feira do mês, dia 4, nós vamos ter uma coleta especial noturna, que ela inicia às 17 horas e finaliza às 19, o cadastro dos doadores. E no sábado, dia 9, nós estaremos no município de Lagamar, fazendo uma coleta especial para aqueles doadores voluntários daquele município. As pessoas que têm intenção de doar sangue precisam ter entre 16 e 69 anos e pesar mais de 50 quilos. O processo de coleta é muito rápido. Um ato de poucos minutos que pode salvar até 4 vidas. Quem pode doar, basta ter uma boa saúde, vir com o documento de identificação com foto, tem entre 18 e 69 anos de idade, né, para quem já é doador, para quem vai doar a primeira vez pode doar até os 61 anos de idade. E ele passa por uma entrevista, faz um teste de anemia e aqui é orientado sobre a doação de sangue. Em instantes você vai ver que o RT faz promoção em ingressos para apoiar o time no compromisso de domingo em casa. E 30 de junho, dia do caminhoneiro. Profissionais apontam desafios da lida diária e pedem apoio à classe. Um projeto de lei de autoria do deputado estadual Roberto Andrade propõe o funcionamento de atividades comerciais em todo o estado, sem limitações de horário e dias. Desta forma, comerciantes, prestadores de serviço e trabalhadores poderão negociar o horário de funcionamento das respectivas atividades e acabaria com a polêmica sobre estabelecimentos abrirem aos domingos ou não. Eles passam dias, às vezes semanas fora de casa. Perdem datas comemorativas, são forçados a conviver com a saudade e com os perigos das estradas. Esses são os ossos do ofício dos caminhoneiros, mas que também têm o que comemorar. Horas, dias inteiros na boleia do caminhão. Uma vida na estrada. A vontade de entregar a carga e chegar em casa. O pátio do posto de combustíveis muitas vezes se torna dormitório para muitos. Samuel Vargas é caminhoneiro há 12 anos, passava por Patos de Minas e estava a 600 quilômetros de distância de casa. A profissão tem dessas coisas. Às vezes abre mão de estar perto de quem se gosta para levar o sustento para a família. Aí é difícil. A gente fica aí, eu tenho 2 filhas, né? Tenho a esposa, aí a gente fica, o pai e a mãe também, né? Mas aí chega um tempo que até acaba acostumando, né? Não é fácil, não é fácil. Chega à noite, principalmente um horário desse, você já... As filhas, de dia até vai, que você está viajando até vai, mas à noite já é mais complicado, né? Denis, que é da cidade de Alfenas, no sul de Minas, conta que não escolheu a profissão de caminhoneiro, foi a profissão quem o escolheu. Depois de anos na estrada, conta que até já se acostumou com o asfalto. Não é fácil não, é meio sofrido, né? Na última hora dela tem que arrumar a cama, ajeitar, amanhã sai cedo de novo. E eu, pelo menos, o serviço que eu faço é de segunda a sexta. Sábado, domingo, pelo menos, eu estou em casa. Mas tem gente que fica 40 dias. Histórias de vidas que se confundem com as dificuldades encontradas por muitos profissionais da boleia. Assalto, acidente. Comigo não, acidente não, mas já é muita coisa, né? A profissão que a gente escolhe é difícil, a gente acostuma, né, com a estrada e
e não consegue outra coisa, né? Uma das dificuldades encaradas por esses profissionais é o tempo nas estradas. Tempo esse que precisa ser respeitado para a segurança de todos. A chamada Lei dos Caminhoneiros, sancionada no ano passado, estabelece que o trabalho diário dos motoristas profissionais seja de até 12 horas, sendo 2 horas extras e 2 horas definidas em acordo coletivo. Esse empresário do ramo de transporte de Patos de Minas acredita que a redução da carga horária é um benefício para os profissionais. Traz outros benefícios, porque aí o profissional mais descansado, ele tem um rendimento melhor na estrada, tem mais cuidado, e estrada tem que ter cuidado e atenção, né? Que é muitas vidas em jogo que tem, né? Osmar atua na área há 30 anos e sabe das dificuldades dos companheiros. Encontra vários problemas na estrada, mas quem está no ramo é porque gosta mesmo. E tem que dedicar, porque as estradas andam perigosas e ficar fora da família é difícil, né? Por isso, além de parabenizar todos os profissionais, ele faz um apelo. Desejar muitas felicidades para meus colegas transportadores autônomos e os caminhoneiros do Brasil inteiro. E que com os outros fique duro aí, que a vida não está fácil para nós autônomos, não. E pedir aos governantes no mesmo tempo que olhem do lado de nós autônomos, porque nós estamos precisando de apoio para as cooperativas para nós apoiar os autônomos, porque senão eles saem do mercado já. Está faltando apoio muito. Está muito carente a classe caminhoneira. E se tem algum presente que gostariam de ganhar nesse Dia do Caminhoneiro, entre eles, está a paz nas estradas. Mais paz, segurança para nós, né? As coisas melhorar para os caminhoneiros, né? Para a galera em geral aí, né? Mas é paz e segurança mesmo, tem muita necessidade de segurança também, né? E poder trabalhar tranquilo. A URT está literalmente correndo em direção à Série C do Brasileirão. O objetivo perseguido pela equipe tem mais um capítulo no domingo. A veterana receberá o Goianese às 16 horas no estádio Zama Maciel. A diretoria incentiva a participação dos torcedores com promoção especial nos ingressos. A URT fez bonito no último jogo fora de casa e assumiu a vice-liderança do Grupo A12. Agora o Trovão Azul se prepara para a próxima partida neste domingo em casa. Mesmo trabalhando com o professor Magela aqui, dia a dia a confiança vai aumentando. Mesmo trabalhando com o professor Magela aqui, dia a dia a confiança vai aumentando de nós jogadores e com resultado positivo também acontecendo. E nós jogadores ficamos felizes, ficamos mais motivados para com cada jogo conquistar a vitória. Tiver o mesmo, entrar em campo e vencer. O objetivo nosso é classificar. E o objetivo nosso é classificar. E quando nós entramos no campeonato, quando chegou os atletas, que a gente viu a qualidade dos atletas, a gente tem um objetivo, na verdade, de ir para a Série C, de levar o RT para a Série C. E a gente está trabalhando forte para isso. E eu acredito muito na qualidade do elenco que a gente tem hoje. Com o time da URT. Encarar o Goianese novamente dentro de casa exige muita responsabilidade. Os atletas conheceram os pontos fortes e fracos do adversário. Jogamos com ele domingo de novo aqui em casa, né, do nosso domínio. Jogamos com ele domingo de novo aqui em casa, né, do nosso domínio. E temos que somar mais 3 pontos que vai ser importante para a classificação. Campo até este sábado. Sábado à tarde é o nosso último treino, né? E a gente não faz opção por sábado à tarde é o nosso último treino. Né? E a gente não faz opção por ter rachão recreativo, a gente sempre treina a forma que a gente vai jogar. Agora é foco, lá também foi um pouquinho difícil, né? Achou que ia ser fácil, mas não foi. É uma equipe que não ganhou nenhum jogo, mas vai dar muito trabalho pra gente, que nessa garotada vão querer mostrar, né? E é isso aí, trabalhar no dia a dia e colocar em prática no domingo. O professor Magela está arrumando os erros que a gente teve lá, entramos um pouco desligado, não fizemos um bom jogo. Mas creio que domingo vamos estar todo mundo focado aí para conseguir esses 3 pontos. Aqui a movimentação é rotineira e no dia dos jogos eles fazem uma festa bonita nas arquibancadas, levando energia positiva para os jogadores. Contamos com o apoio da torcida, é o 12º jogador e vai ser muito. Contamos com o apoio da torcida, é o 12º jogador e vai ser muito importante nesse domingo ele nos apoiar aqui e nos ajudar conseguir mais um resultado positivo. A gente espera que a torcida venha, né, lote o estádio, faça aquela festa bonita, ajude a empurrar o time para frente aí, que falta pouco, né, para a gente conseguir o nosso sonho, que é a classificação dessa etapa. Nós botamos preços acessíveis de novo, né, R$20 a meia, nós botamos preços acessíveis de novo, né, R$20 a meia e 40 inteira, mas todo mundo vai entrar no estádio na hora que vier comprar, traga 1 quilo de alimento perecível, ele entrará com R$20 com o valor da meia.
A seguir no NTV News, você vai ver a apreensão de um adolescente que tomava telefone celular das vítimas no centro de Patos de Minas. E mais uma vez, a prefeitura tem que recorrer à licitação de emergência para a cidade não ficar sem coleta de lixo. O Ministério da Educação divulgou hoje o resultado do FIES. Basta acessar a página fiesseleção, sem tio e sem cedilha.mec.gov.br. Nesta edição serão ofertados 75 mil financiamentos. Aqueles que não forem selecionados serão automaticamente inscritos na lista de espera. Os estudantes pré-selecionados têm de amanhã até o dia 7 de julho para concluir a inscrição no CIS-FIES. O FIES oferece financiamento de cursos superiores em instituições privadas a uma taxa de juros de 6,5% ao ano. O percentual do custeio é definido de acordo com o comprometimento da renda familiar mensal bruta per capita do estudante. Um adolescente de 16 anos foi apreendido na tarde desta quinta-feira, acusado de furtar telefones celulares no centro da cidade. Ele teria levado pelo menos 2 aparelhos. No segundo, o garoto foi acompanhado por populares e acabou levando a pior. O adolescente estava de bicicleta e foi derrubado por populares na Rua Major Gotti, próximo à Praça Champanhar. Por sorte, uma viatura da Polícia Militar passava bem na hora e evitou que ele fosse agredido. Informação que tivemos, populares aqui na Rua Major Gotti, né? Estava seguindo, correndo atrás desse rapaz e uma guarnição passava próximo ao local, apreendeu, melhor dizendo, esse menor e a hora que ele viu a viatura, ele jogou o celular no chão e a vítima também já vinha logo atrás aí, tentando recuperar e gritando aí para as pessoas sobre o furto de um celular. Segundo informações, né, se não tivessem passando bem na hora, poderia sim populares ter machucado ele aí. O adolescente aproveitava a distração das pessoas nas ruas, utilizando o telefone e tomava o aparelho das mãos das vítimas. Orienta as pessoas aí, que principalmente em locais mais ermos, e andar com o celular é perigoso, né? Sem estar realmente com o aparelho protegido, vem uma pessoa e facilmente toma esses celulares das vítimas. É o que tem acontecido aí muito, infelizmente. Segundo o sargento Anísio, o garoto teria praticado pelo menos 2 furtos só nesta tarde no centro de Patos de Minas. Iniciou, né, no centro da cidade, estava subindo aqui a Major Gotti e todas principalmente as meninas, né, que ele via aqui com o celular na mão, ele estava passando e usando de força física e tirando o celular dessas vítimas. Mas desta vez o adolescente não conseguiu fugir. Ele acabou sendo apreendido pela Polícia Militar e conduzido para a delegacia da Polícia Civil. O menor, segundo ele, tem 16 anos, está sendo conduzido, né? A bicicleta que ele utilizava, nós não temos a procedência dela ainda, uma bicicleta relativamente cara, foi apreendido e ele está sendo conduzido em a presença do delegado. A novela em torno da coleta de lixo em Patos de Minas tem mais um capítulo. Sem conseguir fazer uma licitação, a prefeitura teve que fazer um novo contrato de emergência. Pelo acordo, o serviço terá duração de 3 meses e foi fechado por um valor de R$ 1.417.000. De acordo com o secretário de Infraestrutura, a licitação definitiva deve ser feita nos próximos 60 dias. Com 2 participantes presencial e um não participou, mandou documentação da empresa. E a empresa Concerbras novamente ganhou com melhor preço, né? E vai ficar 90 dias para atender a nossa comunidade. Como a Concerbras ficou com um contrato emergencial de coleta de lixo e operação do aterro, a empresa dará prosseguimento aos serviços que já vinham sendo prestados por ela nos próximos 3 meses, podendo ser prorrogado. Fomos vencedores para ficar mais 3 meses, podendo chegar a mais 6, né? Porque vai depender do processo da licitação que está em andamento, né? Que houve uma impugnação e esse processo é um pouco demorado. Então, provavelmente,
Nós vamos ficar mais 3 meses, com certeza vamos ficar mais 3 meses. E aí, dependendo do desmembramento desse edital que está em curso, pode-se chegar até 6 meses, chegando até o final de 2016. O contrato para os 3 meses foi fechado no valor de R$1.417.000. Bom, estarão sendo envolvidas 65 pessoas aproximadamente, né, na coleta e operação do aterro sanitário. E os valores foram em torno de R$1.417.000 para os 3 meses. Já o contrato emergencial de varrição e capina vigora até o final de julho e a licitação definitiva já está em posse do Tribunal de Contas do Estado para liberação. Ele já está em andamento e nós vamos fazer, se final de julho o tribunal não decidir a resposta para a gente, nós vamos fazer uma outra licitação emergencial também para não deixar a população em dificuldade. Ainda hoje você vai ver que restrições eleitorais são debatidas entre os vereadores e o Ministério Público quer que o prefeito Pedro Lucas e Predileta devolvam dinheiro aos cofres públicos. As restrições eleitorais foram debatidas na reunião da Câmara nesta quinta-feira. Poucos projetos entraram em pauta e a situação dos cães abandonados mais uma vez foi discutida. A reunião ordinária da Câmara Municipal iniciou com algumas orientações para possíveis pré-candidatos que devem ficar atentos à legislação eleitoral. É importante dizer que os vereadores não podem confundir o público com o privado. Por exemplo, eles não podem, a partir de agora, no período eleitoral, utilizar de bens públicos da Câmara Municipal em prol das suas candidaturas. Da mesma forma, por exemplo, os assessores parlamentares que eles possuem, cada vereador tem 3 assessores parlamentares, eles não podem auxiliar o vereador na candidatura durante o horário de trabalho. Portanto, é necessário que o vereador estabeleça, junto com o seu assessor, qual será exatamente o horário de trabalho, para que o assessor, então, não se empenhe na candidatura, ou seja, numa questão eminentemente privada do vereador, em prol da sua candidatura para as eleições municipais de 2016. O assessor jurídico Itamar aproveitou a oportunidade para falar sobre o trâmite da campanha e quais os procedimentos que os pré-candidatos devem tomar. O primeiro procedimento é o interessado, esteja filiado ao partido político, ele tem que ser aprovado uma convenção partidária. As convenções partidárias devem ser realizadas entre o dia 20 de julho a 5 de agosto. Então, esse interessado ele tem que estar filiado no partido 6 meses antes da data da eleição e ter domicílio eleitoral pelo menos 1 ano antes da data da eleição. E, evidentemente, ele tem que cumprir as demais condições de elegibilidade, não incorrer nas causas de inelegibilidades e nem incidir nas incompatibilidades. E é preciso que a convenção partidária analise esses pré-requisitos para que no dia 15 de agosto seja requerido o registro de candidatura. A reunião teve um tempo curto. Dentre os assuntos pautados foi apresentado o projeto do Executivo Municipal, que se trata da remoção dos veículos abandonados em vias e logradouros públicos do município. Esse projeto está aqui para ser votado. Ele está com o parecer da comissão favorável na legalidade e técnica legislativa. Então ele entra para ser votado em primeiro turno e depois aí a outra comissão de finanças é que vai dar o parecer se ele pode ser votado ou não. A meu entender, é um projeto que talvez possa trazer benefícios para muitas pessoas, essas que reclamam de carros abandonados nas vias públicas, né? Na oportunidade, foi falado sobre problemas referentes à saúde pública. Um deles, a situação dos cães abandonados na cidade. Para amenizar, a cidade vai receber um canil, através de verba do governo e convênio de manutenção com o Unipan. Uma demanda muito antiga. O chamado antigo canil, ele não é um canil com esse perfil, não era nem um canil municipal, era o canil do Centro de Controle de Zoonoses, ou seja, uma outra coisa para animais doentes. E na verdade o que nós buscamos é um canil para animais saudáveis, animais que entrem no ciclo de adoção e que nós assim tenhamos ao longo do tempo, né, até porque ele vai ter uma parceria muito forte com o Unipan e com o centro clínico, né, na parte veterinária. A gente imagina que o impacto a médio e longo prazo vai ser uma diminuição muito grande dos animais de rua.
O Ministério Público de Patos de Minas quer que o prefeito Pedro Lucas e a indústria Minas Mais Alimentos devolvam aos cofres públicos o valor de R$ 1.700.000 que a prefeitura doou à empresa a fim de custear despesas com melhorias na rede elétrica. O promotor Paulo César de Freitas ajuizou uma ação civil pública cobrando não só o ressarcimento dos valores, como também a indisponibilidade de bens dos envolvidos, a perda do mandato e a suspensão dos direitos políticos do prefeito Pedro Lucas. A proposta de doação do dinheiro para a indústria Minas Mais Alimentos, do Grupo Predileta, foi aprovada na Câmara. Na época, o vereador Bosquinho encontrou irregularidades e denunciou o caso ao Ministério Público. Primeiro que era um projeto totalmente inconstitucional, porque, na verdade, os recursos oriundos da iluminação pública só podem ser gastos para a iluminação pública, que atendem, inclusive, o interesse coletivo, o interesse público. E, infelizmente, o prefeito não teve esse entendimento e ainda bem que o Ministério Público reforça a nossa tese, aquilo que a gente sempre denunciou, e ele acata essa denúncia no sentido de coibir esse abuso. O dinheiro público da iluminação pública tem que ser voltado para o interesse coletivo e o interesse público. O promotor Paulo César de Freitas chegou a recomendar ao prefeito Pedro Lucas que não fizesse o repasse dos valores para a indústria Minas Mais Alimentos, mas o pedido não foi acatado. Utilizando verba da taxa de iluminação, o chefe do executivo doou para a empresa o valor de R$ 1.748.885,08. Para o promotor Paulo César de Freitas, a doação do dinheiro público para a empresa particular é ilegal por ferir a lei de responsabilidade fiscal. Ele ajuizou uma ação civil pública esta semana contra o prefeito Pedro Lucas e contra a Minas Mais Alimentos. Essa é uma ação que vem, na verdade, reforçar aquilo que a gente sempre defendeu aqui na Câmara. Esses recursos, como são verbas específicas, verbas vinculadas, que tem que ser gasta apenas com aquele objeto, com aquele objetivo, não pode, inclusive, atender o interesse privado. Você imagina 1.748.000, tira esse recurso da iluminação pública e repassa para a iniciativa privada, para uma empresa privada. Se a moda pega, todos teriam um direito, inclusive, de reivindicar essa, que é um caráter de isonomia, inclusive. Então, todos teriam o direito de fazer essa reivindicação. Infelizmente, o prefeito não teve esse entendimento. Agora, ainda bem que o Ministério Público teve a mesma leitura e comunga com aquilo que a gente sempre defendeu aqui nessa casa. Ele é obrigado, inclusive de forma legal, a ser devolvido, porque ele foi gasto de forma irregular e totalmente de forma que a gente comprovou aqui, de forma inconstitucional, que esse projeto foi elaborado. Na ação, o Ministério Público pede a indisponibilidade de bens dos autores até o valor de R$ 1.700.000 e a devolução do valor que foi doado aos cofres públicos. O órgão também pede na ação que a empresa seja multada e que o prefeito Pedro Lucas perca o cargo público que ocupa e também os direitos políticos. O NTV News desta quinta-feira termina aqui. Amanhã a gente se encontra um pouco mais cedo, às 18 horas, no programa Opinião Regional, que terá a presença do presidente da ADESP de Patos de Minas, João Batista Nogueira. Eu te espero lá. Uma boa noite.